2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 nos diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Então, como vocês já viram aí nos convites, né, nas postagens, a gente vai falar sobre a mente, né? O que domina a sua mente, o que domina a nossa mente, como nós trabalhamos essa questão dos nossos pensamentos, né? E Paulo aqui vem falar um pouco sobre isso. E eu já há algum tempo venho falando um pouco sobre essa questão de necessidade que temos de reafirmar na nossa fé, né? Já algumas pregações eu venho falando bastante sobre algumas coisas que eu tenho revivido, eu tenho processado na minha vida, em que eu preciso pregar para mim mesmo, né? Lembrando lá no salmista, no Salmo 42, porque está abatido a minha alma, né? Ele falando ali com a própria alma, ele falando com ele mesmo, né? Por que estás assim tão triste? Por que estás abatida, né? Coloque a sua esperança em Deus. Então ele começa a reafirmar a própria fé a ele. Então isso faz parte da renovação da mente, da maneira de pensar, né? Isso faz parte de um processo de que não é um estalar de dedos, né? Não é um passe de mágica, não é simplesmente um ato de levantar as mãos na igreja e dizer que aceitou Jesus Cristo, mas é um ato de transformação contínua, né? Até alcançar a estatura do varão perfeito, né? A gente caminha para lá. Sabemos que a perfeição nós não vamos encontrar aqui, mas nosso papel e a nossa angústia em buscar é a perfeição, é buscar chegar à perfeição todos os dias, mesmo que saibamos que somos falhos, que não alcançaremos se não for assim com a ajuda do próprio Espírito Santo, se não for quando tivermos os nossos corpos incorruptíveis, mas nós buscamos a perfeição. E tudo isso porque nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, porque os nossos pensamentos eles revelam a nossa inclinação. Nossos pensamentos revelam qual a nossa tendência, para que lado nós temos uma facilidade em caminhar. Em Romanos capítulo 8, versículo 5, nos diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então ele vem falar sobre a questão daquilo que você é voltado. Se você vive segundo a carne, a sua mente é voltada para as coisas da carne. Se você vive segundo o Espírito, a sua mente é voltada para as coisas do Espírito. Então você passa a ser inclinado a alguma coisa. Nenhum de nós somos totalmente inclinados a um lado ou ao outro lado. Não é porque aceitamos Jesus Cristo, confessamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, que nós estamos agora totalmente, plenamente, ainda não alcançamos essa plenitude, plenamente voltados às questões do Espírito. Não, nós passamos a ser inclinados, nós passamos a ter a nossa mente voltada. Então a nossa mente começa a ter uma mudança daquilo que era antes, e a gente começa agora a ter uma mente voltada para as coisas do Espírito. E aí a gente começa a fazer essas reflexões sobre o que domina a nossa mente, como funciona a nossa mente, onde estão os nossos pensamentos. E a primeira pergunta pode ser essa: qual é a sua inclinação? A sua mente está voltada para quê? Qual a tendência sua de pensamentos quando qualquer coisa acontece? Quando algo dá errado ou quando algo muito bom acontece, a sua mente é inclinada a que tipo de coisas? E são as coisas da própria carne ou são as coisas do espírito? E as nossas decisões elas são processadas na nossa mente. Tudo que a gente vai decidir, ela passa pela mente e ali ela é processada. E as respostas da nossa mente são fruto daquilo que a domina. Aquilo que dominar a sua mente, ela vai dominar também as suas respostas. Ela vai dominar realmente para que lado você vai pender, para que lado você está inclinado aí. E o que então domina a sua mente? Carne ou espírito? O que domina a sua mente? Qual a sua inclinação? E eu volto a dizer inclinação, porque outros pensamentos aparecerão. Por mais que você agora tenha a mente voltada para as coisas do Espírito, por mais que você seja inclinado sim para as coisas do Espírito, e isso é o que nós devemos ter e ser, ainda assim outros pensamentos aparecerão. Então, o que fazer para poder
eliminar esses outros pensamentos ou minimizar esses outros pensamentos que vão vir sobre nós, que vão tentar tirar de nós essa inclinação ao espírito e devolvermos uma inclinação à carne. E aquilo que a gente acabou de ler, Paulo vai dizer simplesmente assim: pare de pensar nisso. Paulo fala assim: leve cativo esses pensamentos. O que ele está dizendo assim é: você tem autoridade sobre a sua mente. A sua mente é domínio seu. Você tem autoridade sobre ela. Você decide o que alimentar a sua mente. É claro que se você tem as inclinações, você acaba decidindo por alimentar-se do espírito ou por alimentar de coisas da carne. Por isso é tão importante mudar a inclinação, porque você passa a cada vez mais decidir por alimentar o espírito e não a carne. Mas a gente precisa ter essa ideia de que a autoridade sobre a nossa mente nos pertence. Olha o que o Paulo disse, a gente acabou de ler: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para tornar obediente a Deus. Então Paulo está dizendo o que fazer quando pensamentos contrários à palavra de Deus vêm sobre a nossa mente, vêm sobre nós. Nós devemos levar cativos esses pensamentos, nós devemos prendê-los. Nós devemos isolá-los, nós devemos tirar eles de foco, nós devemos parar de pensar nessas coisas, nós devemos controlar a nossa mente ao ponto de falar: não, nisso eu não quero pensar. Ah, mas não é tão simples assim parar de pensar em tal coisa. Então comece a se alimentar de outras e outras e outras coisas do Espírito, para que ela tome o lugar e assim leve cativo da sua mente aquilo que você não deve pensar. Se você pensa tanto em algo assim que não agrada a Deus, comece a ler a palavra, comece a ler a Bíblia. Leia, comece a ouvir louvores. Comece a alimentar a sua mente de coisas do Espírito, até você conseguir, de fato, isolar aquele pensamento que não deveria existir. Que você consiga, de fato, realmente ter esses pensamentos inclinados para a vontade de Deus, para o Espírito. Então diz: leve cativos os pensamentos. Mas para quê? Para torná-los obedientes a Cristo. Para destruir argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo aquilo que você recebe numa ministração como essa, tudo aquilo que você lê na palavra, tudo aquilo que você, através de louvores ou através de qualquer tipo de informação, de conhecimento da palavra de Deus, qualquer coisa que se levante para destruir isso, você precisa levar cativo. Para quê? Para sua mente ser obediente a Deus. Você deve obediência a Cristo. Então você tem que ter também a sua mente, aquilo que te inclina, aquilo que te move a fazer as coisas, ela também em obediência a Cristo. Porque senão você não vai conseguir seguir a Cristo se a sua mente não for obediente a Ele. Então você precisa levar cativo. E para termos uma mente voltadas para as coisas do Espírito, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos, dentro desse quadro que eu falei de Romanos 8, versículo 5, de inclinação, nós precisamos então deixar de estar inclinados para a carne e passarmos a sermos inclinados para o Espírito. E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa renovar a nossa mente. Romanos 12, no versículo 2, ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muita gente fala sobre esse versículo e fala muito sobre não se amoldem ao padrão deste mundo. Não façam o que o mundo está fazendo, não pense como o mundo pensa, não faça aquilo que é orientado àqueles que não servem a Cristo a fazer. E fica-se muito nesse não se amoldar. Mas se a gente simplesmente não se amoldar ao padrão deste mundo, nós então não teremos forma. Nós não apenas não devemos nos amoldar sobre o mundo, mas como devemos ter uma outra forma, que é a forma de Cristo. E para isso, vem Paulo dizer à igreja em Roma, e fala assim: então vocês transformem-se pela renovação da sua mente. Mudem a sua forma de pensar. Renove. É um processo longo que precisa de decisão a fazer. Precisamos renovar a nossa mente. E eu ainda disse por quê? Para que vocês possam então experimentar, possam ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo nas orações acaba falando: Senhor, que seja feita a sua vontade. Senhor, eu quero cumprir a sua vontade. Senhor, eu sei que a sua vontade é o que é melhor para mim. Eu quero viver a sua vontade. E aqui vem dizer como então ser capaz de experimentar essa vontade.
que é boa, perfeita e agradável. A gente precisa renovar a nossa mente. E por que nós devemos renovar a nossa mente? Eu trouxe algumas razões para a gente poder renovar a nossa mente. Primeira razão, porque o nosso pensamento não vale nada. A gente não pode perder de vista, a gente não pode, dentro de tanta coisa que a gente escuta que tenta tornar mais antropológico, né? Mais o homem no centro das coisas, mais como o homem detivesse algum poder, muita coisa é colocada e atribuída que na verdade não existe. A gente não pode perder de vista que somos miseráveis, não podemos perder de vista. Então a primeira razão é essa, o nosso pensamento não vale nada, absolutamente nada, diante dos pensamentos de Deus. Salmos 94, do 8 ao 13, diz assim: insensatos, procurem entender, e vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Como é feliz um homem a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. Não sejam insensatos. Não sejam insensatos. Deus conhece os nossos pensamentos. E vai além disso, Ele conhece os nossos pensamentos e a palavra diz que Ele sabe que esses pensamentos são fúteis. São coisas que não têm valia. São coisas que de nada servem. São coisas superficiais. São coisas que não valem nada. Ele sabe e conhece os nossos pensamentos, os nossos próprios pensamentos, aquilo que é realmente da nossa carne. Ele conhece e sabe como é, e sabe o quanto não vale nada. Por isso precisamos renovar a nossa mente. Por isso precisamos ter uma mente totalmente diferente. E ainda fala assim, por isso é feliz aquele em que Deus disciplina e ensina a sua lei. Ele começa a mostrar, é feliz aquele que Deus disciplina porque começa a ver uma correção. Porque ao serem disciplinados passam a pensar como Deus quer que elas pensem, não mais nas suas futilidades. Porque quando Ele disciplina e a gente compreende a disciplina, e assim também são relação pais e filhos, e compreende essa disciplina de uma maneira real, muda-se o pensamento, muda-se a forma de pensar. E a palavra vem assim, felizes são esses. Os outros são insensatos de achar que aquele que é o próprio conhecimento não pode ensinar coisa alguma. De que aquele que detém toda a sabedoria não pode, então, nos dar conselhos. Como isso poderia? Então nós precisamos renovar, porque o nosso pensamento de nada vale. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza, merecedores da ira. Da mesma maneira que pessoas que a gente olha hoje e deve olhar com misericórdia, nós também vivemos dessa mesma maneira, como satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. E qual que é o destino dessas coisas? No finalzinho ele diz assim, como os outros éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Então os nossos pensamentos nos conduzem para a ira de Deus. Os nossos próprios pensamentos, aquilo que nós achamos que é alguma coisa, a sabedoria do mundo, o conhecimento do mundo, essas coisas acabam nos conduzindo para a ira de Deus. Os nossos pensamentos não valem nada, por isso precisamos renovar a nossa maneira de pensar, renovar a nossa mente. A segunda razão para renovar a nossa mente, porque para ter o pensamento de Deus precisamos abandonar os nossos. Não tem como ter os dois. Não tem como termos o pensamento de Cristo e temos o nosso próprio pensamento. É preciso abandonar o nosso. É preciso abrir mão. É preciso assumir a identidade de Cristo. É preciso começar a pensar como Ele pensa. É preciso ser diferente. Nós precisamos ser dessa maneira. Isaías 55, do capítulo 55, versículos 6 ao 9, diz assim: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele.
Volte para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É o próprio Deus a dizer assim: olha, os meus pensamentos são muito maiores do que os seus. Os meus pensamentos não se comparam aos seus pensamentos, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Os meus pensamentos e caminhos são muito mais altos do que os seus. E aqui não interprete que são muito maiores, são muito mais altos, são muito vistosos e Deus quer isso ou aquilo para você. Não, ele está dizendo que são muito mais altos, proximidade com o céu, com glória, com eternidade. Porque os meus pensamentos são coisas eternas, diferente dos seus. Os seus pensamentos são terrenos. Os seus pensamentos são de coisas muito menores. Estão muito abaixo do que os meus pensamentos, assim diz Deus. Por isso nós precisamos renovar a nossa mente para ter esse tipo de pensamento. Precisamos pensar como Deus, pensar como Cristo. Para isso nós precisamos conhecê-lo através da palavra, conhecê-lo através da intimidade com ele, através do ensino que ele mesmo nos dá. Precisamos conhecê-lo para renovar a nossa mente. E temos esses pensamentos que são muito mais altos do que aqueles que nós costumamos ter. Terceira razão de renovar a nossa mente, porque eu e você somos nova criatura. Se somos nova criatura, pensamos então, a partir de então, de maneira diferente. Então, se somos, devemos pensar diferente. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 10 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, foi manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Então aqui ele vem falar justamente assim: vocês são nova criatura. Vocês ressuscitaram com Cristo. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês são nova criatura, procurem então as coisas que são do alto, onde está Cristo assentado à direita de Deus. Já que vocês realmente estão em Cristo Jesus, vocês são nova criatura, mudem a sua maneira de pensar. Comece a pensar nas coisas do alto. E ele ainda continua assim: não só pensar, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenham o pensamento naquilo que realmente importa, naquilo que é eterno, e não nas coisas terrenas. As coisas terrenas são pequenas, são fúteis. Tudo que não envolve a eternidade, tudo que não envolve os frutos do Espírito, tudo que não envolve as coisas que Deus realmente derrama sobre as nossas vidas, é fútil, é inútil. Isso quer dizer que eu não vou fazer nada, que eu não vou ter nenhum hobby, que eu não vou ter nenhum... Não é isso que eu estou dizendo. Só precisamos ter consciência de que essas coisas são fúteis. De que boa parte daquilo que é nosso entretenimento, nosso lazer, é futilidade perto da eternidade. Em comparações daquilo que é alto, daquilo que não é. Nós precisamos começar a pensar e manter o nosso pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por isso nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Porque somos nova criatura. Não dá para ser nova criatura com pensamento antigo. Não dá para ser. Nova criatura, novo pensamento. Renova-se e renova a mente também. Efésios 4, 17 ao 24 nos diz assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios,
que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Recebemos o conhecimento da parte de Deus, os ensinos da parte de Deus. Nós recebemos isso e isso deve permanecer em nós, para não sermos mais a velha criatura. Olha o que diz: quanto à antiga maneira de ver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a se livrar-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a quê? A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se com o novo homem. Esse processo de santificação, purificação, transformação, esse processo de viver o cristianismo, ele é totalmente ligado ao processo de renovar a nossa mente, totalmente. Não se vive nada dessas coisas sem renovação da mente. Não é possível ser nova criatura sem renovar a mente. É isso que está dizendo a palavra. Renove a sua mente. É necessário que a sua mente seja renovada. Quarta razão para você renovar a sua mente: o nosso coração é enganoso. Isso é algo muito complicado nos dias de hoje. Isso é algo que a gente tem vivido e ouvido tanta coisa. E aí eu estou dizendo dentro das igrejas, dentro do nosso mundo. Coisas do tipo: o importante é ser feliz. Gente, isso é de uma heresia, se é que eu posso usar esse termo para isso, mas isso é de uma questão antibíblica tão grande que o que importa é ser feliz. Não é assim. Porque quando você está dizendo isso aí, você está dizendo assim: o que importa é você saciar o seu coração. Aí vem a palavra de Deus e diz assim: olha, o teu coração é enganoso. Porque o coração ele é ligado diretamente aos sentimentos. Quando a gente faz essa alusão, todo mundo sabe que o sentimento não está no coração, que está na verdade na mente, que está na verdade no nosso cérebro e tal, mas quando a gente faz essa ilustração, a gente está falando do coração, a gente está falando de sentimentos. E os sentimentos são aquilo que mais tem proximidade com a nossa carne. Porque o sentimento, para ele ser saciado, ele tem que ter aquilo que o agrada. E tendo aquilo que o agrada, o seu sentimento, você acaba alimentando a sua carne. E na verdade a tua mente deve prevalecer sobre o seu coração. A tua mente ou prevalece ou ela orienta o teu coração. É a tua mente. Lembra? Você tem autoridade sobre a sua mente. E a sua mente deve ter autoridade sobre os teus sentimentos. As suas decisões, as suas respostas não podem ser apenas com o coração, para você não ser enganado. A sua resposta não pode ser de rompante. As suas decisões não podem ser sempre no primeiro ímpeto. Por isso que a palavra de Deus, o provérbio vai falar assim: ó, consagre a Deus tudo que for fazer e será bem sucedido. Ore, entregue a Deus. Peça respostas da parte de Deus. Muitos acham que Deus vai vir com um anjo entregar a resposta. Não. Pode até fazê-lo. Mas ele pode responder através da palavra, ele pode responder inclusive através das suas experiências que você já tem com ele, simplesmente você dando um tempo para que a sua mente controle o seu coração. Simplesmente você dizendo assim, ó, não vou responder agora, porque se eu for responder agora, a minha resposta vai ser a resposta do meu coração. Eu vou ser movida pelo meu sentimento. E eu quero então dar um tempo para que a minha mente, com todo o conhecimento de Cristo que eu tenho, que eu detenho, para que isso possa processar em meu coração e ele possa então exercer autoridade sobre o meu coração. E ao fazer isso, a gente deixa então que o coração não nos engane. Porque o que adiantaria a gente renovar a nossa mente se as nossas decisões vão ser tomadas pelo nosso coração? Se a gente vai buscar então saciar essa tal felicidade que a gente entende no coração,
Porque o nosso entendimento de felicidade, o entendimento de Deus de felicidade são coisas diferentes. E a gente tentando saciar, então, esse sentimento, o nosso coração, a gente vai acabar se enganando. A gente precisa, então, processar, para que a nossa mente possa ter controle sobre o nosso coração. Assim deve ser. A nossa mente prevalecendo e controlando aquilo que sentimos, alimentando aquilo que sentimos, organizando aquilo que sentimos. Porque passamos muitas vezes por situações em que a gente quer resolver aquilo que sentimos, e muito sentimento precisa de tempo para ser tratado, e qualquer decisão tomada neste curto espaço de tempo será prejudicial. Podemos até acertar, mas também podemos ser enganados. Falo para ignorar o sentimento? Não, não ignore o sentimento, mas peça a Deus para que no entendimento da sua razão, na sua mente, neste entendimento daquilo que Cristo já te deu, através da palavra, daquilo que você conhece, daquilo que Deus já te entregou, processe esse sentimento do seu coração para que prevaleça a sua mente e não aquilo que está no seu coração. Provérbios 4:23 nos diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda o seu coração. Como a gente vai guardar o nosso coração? Através de uma mente renovada em Cristo Jesus. Assim nós vamos guardar o nosso coração. Se a nossa mente for renovada, é essa mente que vai exercer autoridade sobre o coração e vai guardá-lo. Do quê? Dos seus próprios enganos, dos sentimentos, da vontade de preenchimento carnal, daquilo que desejamos da própria carne. Guarde o seu coração, renovando a sua mente, porque dele depende todas as coisas da sua vida. Porque é Ele que te move a fazer as coisas. Porque muitas das vezes é Ele que vai estimular a mente a você sair do lugar com o sentimento. Não estou aqui para desprezar sentimento, nem dizer para você não sentir nada e simplesmente ser totalmente irracional. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre aquilo que deve prevalecer. Eu estou dizendo sobre aquilo que é conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra de Deus, o entendimento da palavra. Aquilo que Cristo te entregou não está no seu coração, está na sua mente. Separe isso, para que isso possa exercer autoridade sobre aquilo que você sente. E você possa conduzir com bons sentimentos, com o coração guardado e uma mente renovada em Cristo Jesus. Guarda o seu coração através de uma mente renovada em Cristo Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 16 ao 20 nos diz assim: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Muita gente usa essa palavra simplesmente para falar sobre aquela questão do que nós devemos comer ou não devemos comer e justificar, olha, não importa mais, o que contamina não é o que entra, se a gente está comendo carne de porco ou não, mas o que contamina é o que sai da boca. Mas pouco atenta para isso, pouco atenta para um pequeno detalhe, diz assim, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E essas coisas que tornam o homem impuro. Ele diz assim, apesar de vir de dentro, essas coisas tornam o homem impuro. Porque muitas das vezes o que sai na nossa boca é aquilo que sentimos. Principalmente quando ainda não temos domínio sobre a nossa língua. Principalmente quando não entendemos o que Tiago diz em ser tardios em falar, né? Prontos a ouvir, tardios em falar. Então nós começamos a falar sem pensar e começamos a colocar para fora aquilo que o coração coloca para fora. E começamos a expor quem realmente somos. E começamos a expor um coração que não é controlado pela mente. Um coração que é enganoso. E começamos a colocar para fora aquilo que a gente tem em nós, que não agrada a Deus. Começamos realmente a nos tornar impuro. Ele diz assim, aquilo que sai então do coração e sai pela boca torna o homem impuro. O coração espelha o desejo da carne, mas a mente pode controlá-lo e impedir que você se torne impuro. Quando a palavra de Deus, Deus fala assim, ó, irais, mas não pecais, né? Vocês vão se irar, mas não peque. Ele está dizendo assim, eu conheço o teu coração.
Eu conheço a tua carne. Eu sei que você vai se irar. Eu sei que você vai ficar com raiva. Eu sei que você não está num ponto em que qualquer coisa que possa acontecer não vai te atingir. Eu sei que coisas vão te atingir, mas você, ao ficar irado, não peque. Ao ficar irado, ao teu coração se encher de ira, deixa a tua mente renovada processar no seu coração e exercer autoridade sobre ele. Faça isso com a mente renovada, transforme também o seu coração. Guarda o teu coração. Guarda com oração, com palavra, com tempo. Se você é de tomar decisões puramente com o seu coração, você sabe do que eu estou dizendo. Você sabe quantas vezes você tomou decisões que se arrepende. Ah, isso quer dizer que os outros não se arrependem? Não, eu só estou falando em proporção. Aquele que toma decisões sempre no calor do sentimento, ele toma decisões que não deveria ter tomado. Às vezes é a necessidade de preenchimento de algo no seu coração. Às vezes é um vazio criado no coração que essa pessoa quer preencher de alguma maneira, substituir, tratar ou qualquer coisa assim. E nessa ânsia de preencher a vontade do coração, toma decisões apenas pelo coração, que é enganoso. Processe pela sua mente. Exerça a autoridade da sua mente sobre o seu coração. Guarda o teu coração. Acima de todas as coisas, guarda o teu coração. Pela renovação da sua mente. E a outra pergunta que a gente faz, a primeira foi por que renovar a nossa mente? A outra pergunta é, como então ter pensamentos de Deus? Ok, vou renovar, ok, vou levar cativo todos os pensamentos que não são da parte de Deus. Então, como realmente então ter esses pensamentos de Deus? E eu trouxe algumas razões, algumas maneiras de fazer isso. A primeira é, aceite a repreensão de Deus. Olha o que diz Provérbios 1:23. Não tem como ser mais claro. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos, se acatarem a minha repreensão. Se me ouvirem e não só me ouvirem, mas vocês mudarem a partir daquilo que me ouvirem dizer. Se ao ser repreendido pela palavra, mesmo que você não concorde, você acate a repreensão de Deus e passe a viver conforme a sua palavra, não mais conforme o seu pensamento, conforme o desejo do seu coração, mas conforme o desejo da palavra de Deus, se você assim o fizer, acatar a repreensão, aí então ele vai nos revelar os seus pensamentos, que são maiores e mais altos do que o nosso. Aí então ele vai entregar a nós os seus pensamentos. Mas precisamos dar esse passo de acatar a repreensão. Melhor maneira de se identificar uma pessoa sábia. E se você ler Provérbios, você vai ler esse versículo se repetindo por vários capítulos. O sábio ama a repreensão. O sábio ama ser repreendido. E que coisa é essa? Quem gosta de ser chamado a atenção? Aquele que não quer errar, aquele que quer andar no caminho correto, aquele que ama a retidão, aquele que se entristece porque pisou fora, aquele que se entristece porque está no caminho mau. E quando ele recebe a repreensão da parte de Deus, e Deus dizendo ou através da palavra, do louvor, de uma pregação, seja qual for a maneira, quando ele recebe a repreensão, meu filho, você está no caminho errado, então ele se alegra e diz obrigado, Senhor. Obrigado porque eu não queria ir pelo caminho errado. Obrigado porque eu passei a ouvir muito o meu coração, comecei a satisfazer a minha carne, comecei a deixar então o espírito de lado. Comecei a mudar a minha inclinação, a minha maneira de pensar. Muito obrigado por me repreender. Muito obrigado por me trazer de volta. Não se ofenda com repreensão. Se alegre porque ao ser repreendido você tem a oportunidade de voltar ao caminho que você deveria estar, de voltar àquilo que você deveria estar fazendo e nunca deveria ter saído do caminho. Aceite e ame a repreensão. Seja sábio, não seja tolo, não seja insensato. Porque a palavra diz que não repreenda o insensato, o tolo, porque ao repreendê-lo ele vai te odiar ainda mais. Por quê? Porque
o tolo, o insensato, odeia a repreensão porque ele não quer ser corrigido. Ele é tão insensato que acha que já detém todo o conhecimento necessário. E o sábio sabe que não detém. O sábio sabe o tanto que ainda precisa aprender e que precisa da ajuda do Senhor para se manter no caminho. O sábio sabe disso. Então ele se alegra ao ser repreendido. Ele comemora. Ele ama a repreensão. Então aceite, acate. Não só aceite, acate, porque acatar gera transformação e mudança na sua vida. Seja transformado pela repreensão de Deus na sua vida. Segunda, satisfaça a vontade de Deus e não a sua. A gente já falou aqui que a nossa mente, a nossa maneira de pensar não vale nada. Então é óbvio que nós não vamos então caminhar e satisfazer a nossa vontade. A gente já viu que o coração é enganoso, que o coração é ligado ao sentimento, que o sentimento tem a sua ligação com a carne, com os desejos da carne. Então nós não podemos satisfazer a nossa vontade. Temos que satisfazer a vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporeamente, arme-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade, e por isso eles os insultam. Não vivam mais para satisfazer os seus maus desejos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Faça isso. Faça isso. Comece a satisfazer a vontade de Deus e aí você começa então a alimentar-se de maneira diferente. Você começa então a se alimentar das coisas de Deus e começa a provocar a renovação da sua mente, satisfazendo não mais a sua vontade. E eu sei o quanto isso não é fácil nem simples. O tanto que existe força em nós para a satisfação da própria vontade. Existe, e muita. A força que a carne exerce, essa mudança de inclinação e maneira de pensar, não são coisas simples. E quando você começa a provocar essas mudanças em você, quando você começa a mudar a sua maneira de pensar, você começa então a cumprir a vontade de Deus, não mais a sua, o que acontece ao seu redor? O que acontece na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Acontece justamente o que falou aqui no final. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso os insultam. Talvez você, assim como eu, já foi insultado por fazer o que é correto. Talvez você já foi insultado por parar de beber. Talvez você já foi insultado porque deixou as orgias, porque deixou a noite, porque deixou outras coisas que são fúteis. Talvez as pessoas que estavam acostumadas a ver você fazer essas coisas começaram a te insultar numa coisa que para nós é totalmente inexplicável. Um parente, um pai, um tio, um irmão lamentar porque a pessoa não se entrega mais à bebedeira. Talvez você já tenha passado por isso. Passa-se assim a insultar porque eles acham estranho. Como assim? Como pode? Como você consegue viver dessa maneira? Como você consegue ir a uma festa sem você se embebedar? Como você consegue aproveitar as coisas se não for assim, dessa maneira? Porque na cabeça deles ainda, na verdade, estão a dizer assim: como você consegue viver sem alimentar a sua carne? Como você consegue ser feliz sem satisfazer a sua carne? Eles não sabem esses termos, mas é isso que eles estão dizendo, é isso que eles estão. Então, sem entender, eles começam então a nos insultar. Então precisamos mudar isso, precisamos mudar, passar a fazer aquilo que é vontade de Deus. Mesmo que seja difícil, fazendo a vontade dele, cada dia um pouco mais, e renovando a nossa mente. Outra coisa que a gente precisa fazer, terceira coisa, mortifique a sua carne. Romanos 8, 13 ao 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem uma pequena pregação de John Piper que ele fala: faça guerra.
E ele começa a dizer, a fazer guerra, que nós devemos fazer guerra, e não é contra outros países, não é contra outras religiões, não é contra outras pessoas. Faça guerra contra você, contra a sua carne. Faça guerra. Porque quando diz aqui, ele usa o termo assim, faça morrer, mortifique os atos da sua carne. Não é para administrar a sua carne. Não é para viver e conviver e tentar levar as duas coisas. Por isso que se usa o termo, não se faz remendo novo em roupa velha. Não se faz também remendo velho em roupa nova. Não se faz essa mistura. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para você ter uma roupa totalmente nova, nova criatura, e insistir ainda em ter um remendo daquilo que é velho, em trazer contigo aquilo que é velho. Não, aquilo que é velho, aquilo que é da carne, você precisa fazer morrer. Mortifique. Seja duro com isso. Faça a vontade de Deus e mortifique os atos da sua carne. Elimine, deixe de fazer. Tire da sua vida. Passe a viver diferente. Como? Pela renovação da vossa mente. Mudando a sua maneira de pensar. Quarto ponto. Alimente a sua mente com o que tem poder para renová-la. Para de alimentar a sua mente com o que é fútil. Como você vai sair da futilidade se você só alimenta a sua mente com aquilo que é fútil? E fica em umas discussões teológicas que eu me canso só de ouvir. Posso ouvir músicas e tais, assim, assim, assim. E se a música for romântica? E se a música falar coisas bonitas? E se a música não for de Satanás? E se a música... A pergunta que tem que fazer não é essa. Essas músicas que você tem ouvido são fúteis? São só para alimentar o desejo do seu coração? Ou ela trata de questões eternas? Ou ela trata de questões de pensamentos muito mais altos? A questão é daquilo que você alimenta. O que você alimenta? Do pouco tempo que você tem para leitura, o que você lê? Os jovens são muito fissurados nisso. Eu posso ler Harry Potter, eu posso ler isso ou aquilo, eu posso ler... Tá, a questão não é se você lê isso, a questão é se você só lê isso. A questão é se você alimenta a sua mente só disso, ou se você tem alimentado a sua mente também da palavra de Deus. E quando a gente vai parar para pensar no nosso mundo de hoje, da maneira que é vivido e corrido, e a gente pouco tempo tem, então pouco tempo tem para se alimentar daquilo que é eterno, daquilo que é a palavra de Deus. Então não perca tempo com aquilo que é fútil. Passe a se alimentar de coisas eternas, de coisas que vão alimentar o teu espírito e não a tua carne. Efésios 5, 18 a 20 diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Passe a se encher do Espírito. Se eu vou alimentar o Espírito, eu me permito encher do Espírito. E ele diz como? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Que tipo de conversa você tem tido? Ela envolve essas coisas? Salmos, hinos, cânticos? Ou são conversas fúteis? Tem falado sobre a palavra de Deus? Tem falado sobre aquilo que você tem aprendido? Tem pregado a palavra? Tem distribuído esse amor que você recebeu? É assim que você conversa? Cantando e louvando de coração ao Senhor? Você tem louvado? Ou seu único momento de louvor é quando você ia lá na igreja física presencial e batia palma e levantava as mãos, como se você pudesse louvar só lá? Tem louvado o Senhor de todo o seu coração? Tem cantado a Ele? Tem orado, tem buscado, tem dado graças constantemente, tem sido grato por tudo aquilo que Deus fez? Faça essas coisas. Você vai se encher do Espírito, você vai alimentar aquilo que é espiritual. Não adianta você levar cativos pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus se você não pensa outras coisas que deve pensar. Se você não enche, não alimenta daquilo que deve pensar. Como que você vai ter um pensamento em obediência a Cristo se você nem sabe aquilo que Cristo quer para você? Porque isso você vai conhecer na palavra. Conhecer na palavra, então você tem condição de tornar o pensamento obediente a Ele.
sabendo quais são as suas orientações para você ser obediente àquilo. E como você vai ter se você não se alimenta disso? Então, o que pensar? Filipenses 4, 8 a 9 fala para a gente um pouco do que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponha-na em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Todas essas coisas, coisas verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis, de boa fama, tudo que for digno de louvor, tudo que engrandecer o nome do Senhor, tudo que é agradável a Deus, pensem nessas coisas. Nessas coisas. Para de pensar naquilo que não te acrescenta em nada com relação à eternidade. Para de pensar nas coisas fúteis. Começa a renovar a sua mente. Começa a modificar, começa a se inclinar para outra posição e não para a posição que você se inclinava. Então, quem que domina a sua mente hoje? Quem que exerce esse controle? Quem que domina os seus pensamentos? Quem que controla as suas decisões? Qualquer resposta que seja diferente de Deus, que seja diferente da palavra de Deus, deve ser levado cativo. Se qualquer coisa que tenha dominado a sua mente não seja da parte de Deus, não seja a orientação da sua palavra, leva cativo, prende, isola e começa a se alimentar, a se transformar. Devemos transformar a nossa mente. Nosso pensamento deve ser obediente a Cristo. Precisamos ser diferentes, porque só dessa maneira vamos poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem outra maneira, não tem outra forma. Que a gente possa refletir o que domina a nossa mente. É algo externo, é algo nosso, é a nossa própria vontade, é a vontade de Deus, é a sua palavra, é o espírito, é a carne. O que domina a sua mente é aquilo que você alimenta a sua mente. O que domina a sua mente é aquilo que você apresenta para ela. O que você tem apresentado? Comece a se alimentar daquilo que é do espírito e comece a levar cativo aquilo que é da sua carne e apenas do seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor continua a falar, continua a ministrar, Senhor, continua a tocar os nossos corações, a nossa mente, Senhor. Precisamos ser renovados todos os dias, Senhor. Precisamos ser renovados pela Tua palavra, Senhor. Precisamos ser renovados pela Tua presença. Precisamos ser diferentes, Senhor. Não queremos mais, ó Pai, sermos dominados pela nossa carne, pela nossa própria vontade. Queremos ser dominados, queremos ter uma mente, Senhor, voltada e dominada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Continua a falar, a ministrar, que nosso dia, Senhor, que todos os dias seja um culto a Ti, Senhor. Que possamos buscar, Senhor, essa renovação durante todo o tempo, Senhor. Ao se alimentar daquilo que deve ser alimentado, para que o Teu Espírito se fortaleça em nós, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo e que possamos mortificar aquilo que é da nossa carne, Senhor, e sermos cada vez mais parecidos contigo, com Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Excelente semana, que possa ser cheio de frutos, que vocês também possam abençoar todos aqueles que passarem por vocês e que sejam dias de enchimento do Espírito Santo, que sejam dias de renovação da vossa mente. Amém? Deus os abençoe.